Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da Startup Musical. O tema de hoje, propriedades do som. Uma das primeiras propriedades do som é o timbre. O timbre é a propriedade que permite distinguir um som do outro, permitindo, por exemplo, o reconhecimento da sua origem. Então, por exemplo, o som de um instrumento musical é um timbre. Então você tem timbre de violino, você tem timbre de saxofone, timbre de bateria e de tantos outros instrumentos. Quer dizer, quando você ouve um som, você tem uma noção, aquele som é de um instrumento de cordas ou de um instrumento de metal e assim por diante. Então a isto damos o nome de timbre. Tem também o timbre, por exemplo, de sons dos pássaros, os cantos dos pássaros, os assobios. Quando você ouve isso, você consegue reconhecer, tem um pássaro cantando. Timbre também, sons de buzina, sons diversos, né? Então, um som de tambor, um som de uma buzina, um barulho comum. Quer dizer, tudo isso são timbres. E tem também as vozes. Por exemplo, uma voz masculina, uma voz feminina, uma voz de criança, são timbres diferentes. Então, como se dissesse, por exemplo, toca isto na voz masculina, canta isso na voz feminina. Quer dizer, são timbres diferentes. E isto quer dizer timbre. É a propriedade do som que permite distinguir um som do outro. Duração. É a propriedade do som de ser curto ou longo. Uma propriedade importante. Curto, por exemplo, lá. Longo, lá. Vamos fazer um exercício. Se você estiver diante de um teclado, de um órgão ou de um instrumento que você possa simular um som, vamos testar essa questão de duração. Por exemplo, aqui no teclado, se você utilizar uma destas figuras que estão marcadas aqui em vermelho, né, você terá a nota Dó. Aperte essa, uma outra tecla qualquer, e fique segurando, né, com o teclado ou órgão ligado, e conte até 2. Repita este passo. Você estará emitindo uma nota de duração curta. Depois, repita este passo de novo e conte até 8. Você estará emitindo uma nota de duração longa. Agora vamos a mais uma propriedade, que é a altura. A altura é a propriedade do som de ser grave, médio ou agudo. Grave, uma voz grossa, por exemplo, uma voz masculina. Médio, uma voz média, de altura média, uma voz masculina jovem, por exemplo. E agudo é uma voz fina, é um som fino, por exemplo, uma voz mais feminina. Vamos exemplificar um pouco mais essa questão de altura. Eu tenho aqui um teclado. Nós temos aqui um conjunto de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois eu tenho mais um conjunto de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e mais um conjunto de notas. Isto é padrão nos teclados. Podem ter mais ou menos conjuntos. Porém, o que acontece? Quanto mais à esquerda as notas estiverem, as teclas estiverem, mais graves serão aquelas notas. As notas que estão ao meio são as médias e as notas que estão à direita são de sons mais agudos. Quer dizer, eu tenho aqui, por exemplo, repetições da nota Dó. Ok? Quanto mais este Dó estiver à esquerda, mais grave ele vai ser. Então eu vou repetir, quer dizer, eu posso ter notas com o mesmo nome, mas elas estão sendo executadas em alturas diferentes. Se você tiver próximo a um teclado, a um órgão, tiver a disponibilidade, faça o teste.
para entender essa questão da altura. Vamos falar da quarta e última propriedade do som, que é intensidade. A intensidade é a propriedade do som de ser fraco ou forte, quer dizer, intenso ou pouco intenso, né? Suave ou estridente, um volume baixinho ou um volume muito alto. É o mesmo que falar baixo ou gritar, por exemplo. Existe às vezes alguma confusão entre altura e intensidade. A altura é ser grave, médio ou agudo. Agora, intensidade é ser forte. Quando alguém está falando alto, ele está usando a propriedade de intensidade alta. Quando alguém está tocando alto, está utilizando a intensidade alta. Bom, então, em resumo, estas são as 4 propriedades do som. Timbre é a propriedade que permite distinguir um som do outro, permitindo, por exemplo, o reconhecimento da sua origem. A voz humana, a voz de um pássaro, a voz de um instrumento, barulhos diferentes. Isso são timbres. Duração é a propriedade do som de ser curto ou longo. Então, uma nota de curta duração ou uma nota de longa duração. Altura é a propriedade do som de ser grave, médio ou agudo. O grave, uma voz grossa, uma voz mais masculina. O médio, uma voz média. E o agudo, uma voz fina, uma voz mais feminina. Intensidade é a propriedade do som de ser fraco ou forte, suave ou estridente, alto ou baixo. É o mesmo que falar baixo ou gritar, por exemplo. Vamos fazer alguns exercícios para confirmar a fixação dos conteúdos apresentados. Um som de violino. Ele está relacionado a qual propriedade? Ao timbre. O timbre é a propriedade que permite você reconhecer a origem dos sons de instrumentos, vozes humanas, sons de animais, barulhos de objetos e assim por diante. O fato de ser grave está relacionado a qual propriedade? A altura que tem as questões de ser grave, médio ou agudo. O som de pássaro está relacionado ao timbre. Lembrando, o timbre é aquele que permite você reconhecer a origem do som. O fato de ser curto está relacionado à duração. A duração é quanto tempo é executada uma figura. Pode ser curta ou longa. O fato de ser alto está relacionado à intensidade. Um som alto, um som gritado, um som bem forte, ou um som baixinho, sussurrando, né? Isto é a intensidade. Embora o nome alto tenha mais a ver com a altura, o alto está dentro da propriedade de intensidade. A altura é se é grave, médio ou agudo. O agudo está relacionado à altura. Parabéns! Você acabou o módulo Propriedades do Som. Se você está assistindo ou assistiu esse vídeo e ainda não é nosso cliente, conheça nossos produtos e serviços. Nós trabalhamos com cursos preparatórios para organistas e também de atualização musical, também para organistas.
e fazemos a revenda de órgãos eletrônicos. Além dos nossos cursos presenciais, nós temos também cursos via internet referente a alguns assuntos. Aqui o nosso telefone de contato, nossa página no Facebook e também nossa página na internet.